Bem-vindos a mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para as suas inseguranças. E antes de mais nada, se inscrevam no nosso canal, mandem sugestões para os nossos próximos programas serem um sucesso como todos esses que estão sendo. Nosso assunto hoje, ele fala sobre insegurança na nutrição e insegurança na saúde feminina. Convidei uma pessoa que tem uma ampla experiência no assunto, mais de 20 anos. Ela é nutricionista, consultora corporativa, palestrante, escritora. Ela é tudo de bom. Com vocês, Carla Cota. Olá, gente. Vai ser um prazer estar aqui fazendo esse assunto se tornar mais tranquilo, sem qualquer insegurança. Bom, Carla, me conta. Nós nos conhecemos num programa que nós estávamos dando uma entrevista e eu achei o máximo, porque são tantas informações que ela traz pra gente, né, sobre esse mundo de nutrição. Como é que começou a tua vida envolvida na nutrição? Pois então, eu sempre quis ser médica, né? E aí, o caminho da medicina, eu só podia cursar a faculdade universidade pública e fui fazendo vestibular. Até que então, uma das provas numa da Universidade do Rio de Janeiro abriu uma oportunidade de eu fazer também para nutrição. E eu tinha uma colega de cursinho e ela sempre falava, tenta nutrição. Eu falava assim, olha, nada no mundo vai me fazer não ser médica. E eu brincava com ela, falava lá. Resumindo, aconteceu de eu ter uma possibilidade de, naquela universidade, abrir fazer também a pontuação para a nutrição. E eu prestei o vestibular somente na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para nutrição. Porque eu sempre ficava ali na iminência de passar nas outras, e na UERJ eu me dava muito mais. O que aconteceu? Olha o destino, gente. Fui passar a minha vida nos primeiros períodos, eu dizia assim, eu vou fazer os primeiros períodos de nutrição, as matérias em comum e vou tentar prestar de novo para medicina. Pois então, eis que me deparo com a vida de hospital. E aquilo dali se tornou um mundo inviável para mim quando eu me deparei com um médico precisando escolher qual paciente ia ter que ficar no único leito que tinha disponível. E aí eu me olhei como ser humano e como missão de vida, né? Porque eu estava ali pensando que eu ia salvar vidas, né? E eu acho que os médicos e todos os profissionais de saúde querem isso, né? Eu tinha essa missão de querer salvar vidas. E eu falo assim, imagina eu me deparar com uma situação em que eu tenho que escolher apenas um leito e eu tenho 2 pessoas, né? Então eu me senti assim, eu falei assim, não sou Deus. Me vi como não possibilidade de fazer essas escolhas. E aí o ambiente do hospital se tornou muito difícil para mim. De trabalho, eu falei assim, como eu vou ser médica se eu não sei, não tenho habilidade para esses processos que são corriqueiros no hospital, né? As decisões médicas. Então, eu acabei cursando toda a nutrição, me apaixonei, nunca quis trabalhar em nutrição hospitalar, que também tem muitos eixos, né? A nutrição, ela tem ali no hospital. Então, todas essas questões relacionadas ao hospital público, né, a possibilidade da gente gerenciar também uma alimentação e todas essas questões clínicas que a gente tem que vivenciar no dia a dia, né, são muitas adversidades, né? Eu sei que a saúde pública tenta vencer isso, mas para mim também era um desafio trabalhar como nutricionista em hospital. Então eu fui para a vida da rotina mais que particular, né? E trabalhei muito mais com controle de qualidade, abri uma empresa na área de segurança e controle de qualidade. Então, eu dava consultoria para restaurantes, empresas, fiz muita nutrição corporativa e também trabalhava como personal nutri. Hoje, antigamente era chamado personal diet. Então, eu fazia o cardápio das famílias em casa e fazia toda a parte de treinamento de secretárias domésticas, das auxiliares do lar, para que aquela alimentação, né, gente? A alimentação não é só a gente fazer uma composição nutricional do prato maravilhosa, mas a gente tem que ter qualidade microbiológica. A gente não quer aí consumir fungos, bactérias e micro-organismos que causem mal à saúde. E isso também é sobre segurança e insegurança, né? A forma como a gente prepara, os cuidados no preparo, são fundamentais para que a alimentação seja nutritiva. O objetivo da gente, quando a gente faz consultorias para estabelecimentos, restaurantes e nutrição corporativa, é que a alimentação seja reparadora, nutritiva e não gere doença, né? Porque a gente tem as doenças transmissíveis pelos alimentos, né? Onde você consome um grau maior, né? Um número elevado de bactérias, fungos, Sem etc. saber. Sem saber. E isso pode até levar à hospitalização, por exemplo, né? Muitas vezes a gente tem enxaqueca, Joelma, e ninguém sabe. Às vezes enxaqueca pode ser contaminação alimentar.
né? Sério? Então, eu trabalhei muito em diversos... Eu trabalhei para a Copa, ganhamos prêmios, trabalhei dando consultoria para restaurantes japoneses, onde ali a qualidade é crucial, porque o alimento é consumido cru, né? Então, o peixe cru é a sumidade, assim, é o topo do risco de insegurança alimentar. Então, eu trabalhei, dei consultoria, chevramos nota A, a Vigilância Sanitária deu parabéns no estabelecimento, poucos restaurantes tiraram nota A na Copa. Então, eu dei controle de qualidade para grandes hotéis, né? Reestruturei negócios. Então, eu fui empresária e também trabalhava com essa parte de nutrição clínica mesmo, mas de uma forma particular. E depois eu segui a minha vida saindo um pouco dessa parte de consultorias, muito mais na parte corporativa agora, mas trabalhando muito mais em consultório, porque eu fiz uma pós-graduação onde eu me apaixonei pela nutrição funcional. Ali na nutrição funcional eu vi que a nutrição fazia diferença como ciência-mãe para a saúde e para o bem-estar, porque hoje a gente fala muito de doença. E o que a nutrição fala? De saúde. A gente praticamente corrige quase todos os tipos de doença corrigindo deficiências nutricionais. Que as pessoas não sabem, sim, tomam muitos remédios, né? Tomam muitos remédios, comem de maneira insuficiente, não somente os macro, né, aqueles nutrientes, proteína, que a gente pensa muito em carboidrato, lipídio e proteínas, mas não é só sobre isso. Temos os nutrientes, gama de vitaminas, minerais, que precisam ser assegurados, né, na alimentação. E que muitas vezes, com a rotina que a gente tem hoje, com as questões relacionadas por exemplo, a gente tem um solo hoje mais empobrecido, né? As questões de plantio e também que estão... O agronegócio que não dá tempo para a terra, né? Melhora algumas coisas, mas essa coisa de não ser o tão rotativo, o plantio, né? Que a gente tem mais rotatividade em áreas, por exemplo, que produzem mais orgânicos. E que muitas vezes tem sido inviável produzir orgânico para tudo, né? Então, essa coisa da pouca rotatividade e das questões climáticas, né? Tem mudado também a nutrição no solo, né? É claro que existe adubação e etc., mas a gente, hoje, a nutrição ficou também muito desacelerada e mais insegura pela questão do nosso consumo de industrializados e processados, né? O processo de industrialização e de processamento, na maioria das vezes, faz com que se elimine muito da nutrição efetiva, né? Então, muito não chega na célula. Então, muitas vezes a pessoa acha que está se alimentando bem, está comendo alguma coisa e não tá. Exatamente, principalmente se a gente vai falar dos industrializados, dos ultraprocessados, né? Hoje, com essa questão do custo dos alimentos, né? O custo do café que a gente tem ouvido falar, mas não é só isso. O chocolate ficou absurdamente caro. Aumentaram a quantidade de açúcar. Aumentaram a quantidade de gordura ruim, né? Porque a gordura seria ideal que fosse a manteiga do cacau, de gordura mais barata e da quantidade de açúcares, né? Para aumentar o peso e aquilo ali pesar na balança e ao mesmo tempo também não ter o cacau que é o mais caro, né? Mas a gente tem hoje produtos, os alimentos da cesta básica de boa qualidade, é o que eu digo, tá? É desafiador você conseguir aquela gama de nutrientes para te suprir no mínimo, né? E o hábito das pessoas com a praticidade da vida corrida, né? Eu gosto muito de falar para mulheres de alta performance na vida, né? Nós somos mulheres de alta performance, a gente dá conta da família, do trabalho, né? Do nosso negócio, do negócio em casa, de como gerenciar a comida, como a gente gerencia a comida, né? Normalmente isso está nas mãos das mulheres, né? A gente cuida muito mais disso. E a gente ainda precisa performar em alto nível em qualquer trabalho que a gente esteja. E além de tudo, esteticamente tem que estar impecável. E tem que se olhar no espelho e se olhar e não só ver esse cansaço. Outro dia eu tenho ouvido as minhas pacientes falarem isso. Hoje eu me olho no espelho, reconheço as minhas olheiras, cansaço e mais cansaço. Porque a gente às vezes não tem uma hora no dia para pensar na gente. Isso já seria fundamental para o psicológico, né? Porque o cansaço não é só uma questão nutricional. A gente precisa nutrir corpo, mente e espírito, né? Então, às vezes, a gente não tem tempo para se olhar. Quantas vezes você se olhou no espelho? E eu vi que tu lançou os 3Cs. Exato. Conta um pouquinho pra gente que se através desses 3Cs a gente vai conseguir chegar nesse patamar de boa alimentação, porque é difícil a gente entender o que é o ideal pra gente, né? Exatamente. E que é muito isso. Joelma, eu me lembro que a gente teve até um debate lá no dia que a gente se encontrou, e a gente sempre acha que a gente consegue sozinho, a gente acha que a gente está dando conta o tempo todo. Dar conta de tudo é muito difícil.
Então, o que é o processo do método 3.6 veio com essa coisa de conexão, é da gente se conectar com o nosso eu, de eu me conectar com o meu paciente, por isso que a minha logomarca são os 2.6, um virado para o outro. É a parceria, o dar a mão. Ele poder contar comigo. Você não está sozinha para dar conta disso, né? Então, ele tem um profissional que vai ser assertivo junto com a sua condição de vida, mesmo você precisando ser de alta performance, né? A conexão é essa etapa, né? De você se olhar para dentro, se conectar comigo, se conectar também com o seu ambiente, né? De que forma você vai fazer melhor. A gente tem a consciência, é de você efetivamente se conhecer, se conscientizar do todo, do que você quer para você. A maioria das pessoas não sabem aonde quer chegar, né? Porque ela nem tem tempo de pensar. Que ela precisa se entreter, cuidar da família, cuidar do trabalho, né? Dar conta de muita coisa. E muitas vezes a gente tem as frustrações com as questões alimentares, na nutrição, nos nossos desafios, nos nossos resultados, que a gente quer percentual de gordura tal, massa muscular tal, porque essa frustração vem de uma gama de condições onde houve pouca consciência do processo. E a consistência, que é a base. Eu, sem consistência, eu faço o quê? Quem é que hoje... o meu sonho era comprar minha casa própria, tá? O que você faz para comprar a casa própria hoje se você não ganhar na loteria? Você vai trabalhar e vai fazer um planejamento financeiro. Para nutrição, para cada ciclo de vida da mulher, a gente que está falando aqui de saúde feminina, a gente precisa de um processo de nutrição diferenciado. Até para aquele seu processo de eu preciso ter alta performance no meu trabalho. Você precisa de cognição excelente, precisa de comunicação, foco, né? Aí você está pensando no filho que ficou doente, aí você precisa do foco, aí você não se alimentou direito. Chega em casa, toma banho e dorme. Como é que foi o sono? Tá, mas dá um spoiler pra gente. Então, a consistência é isso, a gente tá junto. Mulher vai entrar em contato contigo, o que tu vai trazer para ela? Então, é um programa de atendimento. Porque o que você resolve em uma consulta, né? Quando a pessoa tem um ciclo, os ciclos de vida dela já se passaram e ela chega naquele processo de menopausa. E eu, que sou apaixonada por fertilidade, tenho 3.6 também, Carla Cota Concept, para a fertilidade. Né? Mulheres que acham que não são férteis, muitas vezes é só corrigir deficiência nutricional, né? E muitas mulheres com SOP, síndrome do ovário policístico e outras doenças autoimunes, como SAF, que são doenças mais complexas e acham que não engravidam, porque tem coagulação uterina, várias questões. Então, esse método é um método de acompanhamento. Eu estou contigo acompanhando para, em cada consulta, a gente traça uma estratégia para o seu resultado, para a sua melhor versão. Então, tu começa com uma anamnese, a pessoa te conta todas as... Porque a gente tem muita gente que quer saber em casa como é que é isso, porque Com ela cada quer... detalhe. Dá um spoilerzinho pra A gente faz uma gama de exames, a gente inclui também o mapa do intestino, a gente inclui exames genéticos para entender como é a performance da captação de nutrientes, por exemplo, a gente vê uma avaliação genética de utilização de vitaminas para saber. Por exemplo, você pode ser uma pessoa que é má metabolizadora de vitaminas do complexo B. Ou seja, você metabolizar mal as vitaminas do complexo B, você é uma forte candidata a precisar desses nutrientes de forma suplementar, né? E isso tu consegue ver nos exames? A gente consegue ver tanto nos exames clínicos como exames mais aprofundados. A gente tem o programa de acompanhamento, ele é totalmente personalizado, inclusive na parte de exames. Então, o exame pode servir para você, para aquele teu momento, e aquela tua primeira consulta, e pode ser que na segunda já queira outro, e a gente trace esse planejamento. É um planejamento, né? Da sua performance, como eu quero chegar daqui a e a gente traça as metas. Porque sem uma meta, né, qualquer caminho serve se a gente não sabe aonde quer chegar. Então, na primeira consulta, além da anamnese, avaliação dos exames que você já tem, eu traço as suas metas, mas bem definidas. Não podem ser metas genéricas. Ah, quero ter o abdômen mais trincado. Quando? Como? Né? Em que momento da sua vida? Como vai ser sua rotina de treino? A gente trabalha isso, a pessoa que já tem o seu treino sozinha ou que tenha personal. Então, assim, a gente consegue organizar cada consulta. Tem também uma estratégia mental para esse processo todo de conexão, de consciência, né? Porque a gente sempre acha que o nutricionista ali vai te entregar um cardápio, vai te dar as metas e é esse cardápio que você tem que fazer e acabou. Mas e o processo mental? E o corpo, mente e o espírito?
a conexão com o todo, né? Como é que eu vou... Não tô te dizendo que ali eu faço papel de psicóloga, de forma nenhuma. Muitas vezes, o trabalho é até feito junto com psicólogas, que a pessoa já vem trabalhando. Mas eu faço a roda da vida na primeira consulta. O que é a roda da vida? A roda da vida é como se você mapeasse cada parte da sua vida. Que nota você dá para isso? E a gente estabelece o porquê daquela nota. E a gente traça o que você quer melhorar já para a segunda. Então, as coisas são bem planejadas. Porque quase tudo na vida que a gente planeja, né, de uma forma cronológica, a gente consegue chegar no resultado. Porque o que foi na vida que a gente planejou, que a gente não planejou, e isso vai virando uma bola de neve. Normalmente é isso que acontece. Planejamento é muito importante, né? E o porquê das frustrações. Eu estava assistindo o teu Instagram e eu acho super importante. Passa pra gente o Instagram. @Carla Cota, Nutricão de nutrição, tá? O jaleco até é um jaleco branco, porque tem o Nutri... Vai colocar aqui, esse aqui, né? Isso, Carla Cota com 2 T's, exatamente. Carla Cota Nutricão, porque no Instagram não tem o acento. Eu achei interessante que quem quiser pode acompanhar a Carla e consegue se beneficiar de muita coisa interessante, alimentação, da batata doce, da outra batata, Exato. meios de cocção, mitos, né? É muito bacana, eu achei bem ativo o teu Instagram. E os conteúdos são assim... amostras do que a mulher que chega no meu consultório sofre, mitos que ela vive. Eu canso, mas peraí, Carla, eu não posso comer batata, eu não posso. Então, eu crio um conteúdo que são considerações que são o dia a dia da minha paciente que chega, sabe? Que tem ali aquela dor. Porque se a gente resolve dores, a gente resolve parte do processo, né? E muitas vezes não é só te entregar um cardápio, porque às vezes você não está naquele momento, não é só o seu primeiro momento isso. Às vezes a gente precisa melhorar o qualitativo, o como você vai chegar à feira, né? Por exemplo, um desafio de consultório, eu tenho muitos pacientes que elas me dão, esse para mim até hoje é o maior desafio. Que pão é que eu também eu não gosto eu sou muito empática nas minhas consultas, mas eu sou muito sincera. Então, assim, tem sempre um desafio, assim, que pão eu compro no supermercado? Gente, é mais difícil encontrar refrigerante saudável, mais saudávelzinho, porque a gente tem uma opção de refrigerante hoje que é com stevia e não tem sódio no supermercado, em alguns supermercados, do que encontrar pão. Então, um pão integral no supermercado é desafiador. A gente tem hoje a praticidade, ela gerou também coisas mais complexas para a vida. Eu diria assim, muitas vezes a pessoa falando, mas espera aí, você falou para eu não comprar um pão no supermercado, ia dar muita praticidade na minha vida. Eu falei, sim, porque pão de supermercado, eu diria de fermentação natural se tiver nesse supermercado. Senão a gente pode fazer na panificadora em casa. A gente tem que ter outras estratégias, sabe? Eu sei que hoje a gente precisa levar praticidade, ou que sejam receitas práticas de pães que a gente possa ter mais congelado ou mais pronto para o consumo ali no dia a dia da família, mas são produtos que levam muita insegurança alimentar, porque, olha, na época da minha avó, o pão de forma, por exemplo, ele tinha 4 ingredientes, aproximadamente. Hoje, um pão desses que estão lá no supermercado, mesmo que vários vão dizer assim para mim, não, Carla, tem 3 marcas aqui que eu vou te dizer que tem de fermentação natural. Falei, não, mas olha a quantidade de ingredientes. Pães de supermercado normalmente tem 10 a 11 ingredientes. Então, o que você está consumindo de nutriente? E a farinha já processada, né? Então, a gente até antes da pandemia, quando não aconteceu a tragédia do Sul, por exemplo, a gente tinha uma panificadora de orgânicos que tinha muitos supermercados chegavam a ter essa padaria de pães muito mais com farinha orgânica, muito mais integrais. Hoje a legislação mudou completamente, poucos são os pães integrais efetivamente, e é uma farinha integral processada, né? E você olha lá o ingrediente. Você coloca uma corzinha. Às vezes tem lá as castanhas, isso tudo até melhora a nutrição do pão, né? Mas, gente, outro dia eu escutei uma colega de profissão falando isso, tem que ser um pão que estrague. Você hoje deixa o pão de forma na prateleira e ele não vai estragar. Não mofa. Boa! Porque tem muito antifúngico. E aí, se a gente está conservando ali o pão, está conservando também o nosso intestino,
que qualidade de micro-organismos a gente vai ter no nossa microbiota, né? No nosso microbioma, né? A gente coexiste com bactérias e vírus e micro-organismos, né? Vírus não, nem tanto, mas micro-organismos, né? A gente tem ali as células e tem os nossos A gente coexistem. precisa, né? Pra Exatamente. ter um Só que a trânsito gente intestinal. precisa alimentar para que essa carga de micro-organismos, principalmente os intestinais também e os circulantes, sejam mais benignos do que os malignos. Por isso que tem tanta suplementação de lactobacilos hoje em dia, porque a alimentação está cada dia mais pobre, né? Que aí, não, nem vai, é assim, a qualidade, né, esse microbioma intestinal, microbiota intestinal, vai favorecer a absorção de nutrientes, sim. Só que também é uma outra questão, as pessoas estão suplementando sozinhas e se tem uma coisa que eu não indicaria de forma nenhuma suplementar por conta própria, é probiótico. Porque dependendo da condição imunológica, ela não está no momento de suplementar, né? Então, tem diversos momentos que a condição não é suplementar. Eu vejo, por conta própria, as pessoas chegam com muitos erros, que também são motivos de insegurança. A gente não dá conta disso, gente. Conta com um profissional. Então a pessoa entra em contato contigo, na tua bio, no Instagram tem os teus Sim, contatos. tem até meu WhatsApp direto. O WhatsApp do consultório direto. Eu e a Amanda, que é da minha equipe. E daí a pessoa ela vai uma vez por mês, qual é a Os periodicidade? primeiros contatos, além da minha secretária, eu faço um áudio, eu faço geralmente um call com a pessoa, se ela não puder ir presencial, né? Porque eu atendo online, São Paulo e Rio de Janeiro. Que bacana. Continuo atendendo no Rio, sou carioca, mas moro aqui em São Paulo. O objetivo desse início é entender o momento da pessoa, né? De que forma eu realmente vou fazer diferença. O objetivo do método é como fazer diferença, né, com leveza. Às vezes a nutrição é mais um processo pesado que vai entrar na vida daquela mulher que precisa performar, ser alto nível na sua empresa ou no seu trabalho. Né? E o que uma mulher que precisa performar, ela precisa ter na alimentação dela? Porque tem muitas pessoas aqui no nosso estúdio que elas querem saber, né? Elas estão querendo saber informações. O que eu preciso ter, além de me organizar, fazer o meu cronograma, alimentação? O que eu preciso para ter uma boa performance? Não é uma receita mágica, a gente sabe, né? Isso que eu ia falar de cara. Eu preciso falar que, mesmo que a pessoa tenha precise ir, ou até mesmo a gente tem hoje serviço nutricional em postos de saúde, etc. Ela precisa ter uma coisa personalizada para ela. Porque muitas vezes essas frustrações são porque ela faz a dieta do amigo, porque ela faz a dieta da revista. Eu nunca vou me esquecer que uma vez eu atendi uma pessoa famosa e acabei precisando escrever um cardápio para Boa Forma e para outras revistas. Então, muitas vezes eles pediam assim, escreva cardápios de 1000 e tantas calorias. Falou assim, olha, eu não tenho a crença de que um cardápio de 1000 e tantas calorias vai salvar todo mundo que vai ler a revista. Né? E para outra coisa, Joelma, quem se salva é a pessoa dentro do processo. Eu faço a minha parte, uma parte. A pessoa ela precisa estar com a consciência e ter a consistência para fazer a parte dela, que é estar integral no processo. Né? Então, essas coisas que a gente vê cardápio na revista, isso vai te ajudar você talvez ter ideias de como variar mais. Digamos que eu te digo hoje que variação alimentar é uma coisa importante. E que a gente, se eu tiver que dar aí uma dica genérica que ajude as pessoas, vá mais à feira, compre mais na Xepa, que inclusive está mais barato. No final da a feira, sua comida do seu dia a dia e desempacota menos, né? Porque hoje eu fiz trabalho voluntário, eu nunca vou me esquecer disso na minha vida. Me chamaram uma vez para fazer um trabalho voluntário numa comunidade. As mulheres não sabiam que a rama do brócolis, a folha do brócolis, podia ser partidinha como couve. Primeiro, tinham mulheres ali. Tinham mulheres ali que não sabiam nem o que era brócolis, não tinham conhecido brócolis ainda. E eram mulheres com 7 filhos. Pessoas em que estavam em situação de insegurança alimentar e que recebiam cesta básica. Pois aí eu vou te contar que você vai ficar impressionada. Como elas recebiam ajuda de custo, né, do governo e recebiam cesta básica também desse programa que eu participei, foi um trabalho voluntário, e elas recebiam essa cesta básica. Muitas das que recebiam ajuda financeira compravam batata frita já frita de pacote. E aí eu fiz um cálculo para elas. Eu mostrei quanto custava na feira ou no supermercado, fiz uma enquete de
de orçamento de 4 lugares onde estava o quilo da batata. E aí eu mostrei quantos quilos de batata elas compravam com um pacote. Porque aquilo ali, além de conter diversos conservantes e ingredientes, causam diversos malefícios à saúde. Diversos, né? E mesmo que vá fazer assado, você vai gastar ali 1 litro de óleo para fritar aquela batata frita. Mesmo que vá fazer no forno, os ingredientes continuam os mesmos, ruins. E aí eu contei para elas quanto elas comprariam de batata. Que elas usariam para sustentar muito mais tempo a família ali, com uma opção de batata cozida. Ou seja, para praticidade, elas custeavam parte da cesta delas de coisas de pacote, como nuggets, como batatas fritas, que não tem aporte nutricional adequado, inclui ingredientes de péssima qualidade e que vão causar efetivamente malefícios à saúde, como glutamato monossódico, que já está na lista dos cancerígenos, né? Produz substâncias maléficas no intestino. Então, essa praticidade acontecia em pessoas que estão em insegurança alimentar, que recebem bolsa de ajuda para comprar o seu alimento. E elas não sabiam que elas podiam utilizar as partes de alimento. Eu levei alimentos orgânicos para elas poderem distribuir, porque eu trabalhava na época numa horta orgânica, e levei e ensinei a usar a couve, a parte da folha, né, que eles chamam de folha do brócolis. E que você pode usar talo para tudo. Eu poderia fazer um arroz rico, muito mais rico em fibra. E vai proporcionar muito mais saciedade para aquela família, que já está, né? Então, assim, a gente vê isso. Tu falando isso, me lembrei de uma ocasião que os funcionários, né, domésticos que fazem compras, eles adoram comprar tudo cortadinho, Sim. picadinho, dentro da caixinha de isopor, com o plástico enrolado. Por que essa atração pela facilidade desse tipo de ser que as pessoas precisam entender, né? Que o alimento inteiro, ele vem, a gente corta, daí a gente vai... Sim. Eu acho que as pessoas, é bom tu falar um pouco sobre isso, porque as pessoas não têm essa noção, elas acham que aquilo que está ali no supermercado cortadinho é o melhor, né? A gente, se for um cortado sem estar processado, tudo bem, houve perda, porque na hora que você corta os alimentos, por exemplo, uma cenoura cortada, ela já vai ter tido perda porque teve uma exposição a processo de oxidação. Exatamente. No aquecimento, ela vai ter também alguma outra perda, tá? Mas, hoje, porque as pessoas não têm tempo. Quando a gente olha, assim, uma dica que você me perguntou aqui para as pessoas que querem entender um pouco com qualidade sobre a alimentação, eu diria que a gente tem a nossa cartilha, é como se fosse uma cartilha, mas é a cartilha de alimentação, a cartilha alimentar para a população brasileira. Tem a última, a edição mais atualizada. É uma forma muito interessante da pessoa aprender a comer de forma regional. Por exemplo, se eu tô em Belém, eu posso comer muito mais açaí, que é regional. Consumir os alimentos pequi, as frutas do local, isso agrega muito mais nutrição. Então, esse guia, né? Eu falei cartilha, mas é o guia alimentar. Onde é que a gente encontra esse guia alimentar? É um link, a gente pode conseguir o link para colocar. Vamos tentar colocar depois na nossa bio. Vamos colocar na bio, é o Guia Alimentar para a População Brasileira, o atualizado. Ele foi feito por diversos profissionais, tem a vigilância sanitária, então tem cuidados para você entender como combinar o prato, né? E uma das dicas desse guia é que você cozinhe em família. Qual é a família que hoje se reúne para cozinhar? No final de semana acaba indo para fast food. Então, essa insegurança está muito nisso, na qualidade de consumir comida rápida de 5 minutos, um sanduíche de 5 minutos, né? Imagina uma pessoa que recebe bolsa, ajuda de custo, né? Cesta básica, comprar batata frita congelada, né? Então, assim, e não fazer ideia que existem as folhas dos alimentos, que se pode colocar o talo. Tudo bem, vai ter agrotóxico, mas ainda assim, com o uso dos agrotóxicos, e você higienizando, você consegue pelo menos ter alguma eliminação nesse sentido. Não é maravilhoso, mas você consegue agregar mais nutriente do que se você comesse algo industrializado ou processado, ou todas as batatas fritas de pacote, elas já são pré-fritas. Ih, gente. Fala. Acho que vocês podem cortar isso. Corta e fala. Todos esses alimentos processados, como batatas de pacote, elas já são pré-fritas. Então, vai ter uma segunda camada de gordura ali e a quantidade de ingredientes para conservar aquele alimento
que também é bastante maléfico para a saúde, né? Então a gente vai colocar na nossa bio, mas eu queria falar também sobre o teu livro. Vamos colocar aqui a foto do livro. É um livro que fala sobre receitas. É um e-book. Ele em breve vai ser editado, mas é que foi bastante desafiador. Esse livro eu tive participação até de chefe de cozinha, que eu já trabalhei junto. Ele colocou algumas receitas do restaurante dele, que é um restaurante reconhecido pelo governo da Tailândia. E eu quis proporcionar a pessoas que queriam ir para essa parte. Eu sou vegetariana ou sou vegana. Que elas pudessem saber que no dia a dia... 15 receitas veganas da chefe. Tem até mais. A Érica Berecou, uma querida que fez essa parceria comigo. Ela tinha cursos de veganismos, agora ela foi morar meio que mais no meio do mato, digamos assim. A vida que a gente, né, bucólica e com muita saúde, mas ela me ajudou nesse livro. Ela colocou, inclusive, a receita do bolo da avó dela, um bolo incrível. E são receitas para a gente entender que, assim, não tem problema também, a gente pode consumir receitas veganas completas, nutritivas, e que a gente pode diminuir o consumo de certos alimentos e de preparar um café da manhã mais simples. Tem receitas práticas, receitas veganas para quem está nessa iniciação ou quer fazer algumas receitas de alguns dias da semana vegetariano e mais vegano, é pra gente ampliar o paladar, gente. Assim como a gente exercita o corpo, Joelma, a gente precisa exercitar o paladar. E aonde a gente encontra esse livro? Esse e-book, ele tá no meu site, o link para compra. E também no meu Instagram tem lá o link direto no site tem um link direto para compra do e-book. Quem quiser, tiver alguma dificuldade, pode me mandar um direct. E eu também tenho no meu site um livro que é um livro bônus, né? Que são 5 passos para nutrir e emagrecer de verdade. Esse livro, ele tem impresso, e aí quem quiser impresso pode entrar em contato comigo. Foi meu primeiro livro, eu conto um pouco a minha história. E eu falo de 5 passos, que são os básicos para a pessoa que... Olha aí, nosso auditório. Temos auditório já está baixando o teu e-book, ó. Exatamente, ele está em PDF para quem quiser baixar, mas ele tem na versão impressa também. Em breve ele vai estar na Amazon. Eu estou fazendo toda a estruturação, porque eu quero fazer a segunda edição dele, a primeira já está acabando. E eles são 5 passos. São dicas simples, mas que se a gente já 5 dicas, né? Porque a gente tem que ver, a gente fala assim, dicas, orientações, o que a gente dá conta de fazer primeiro? Mais importante é isso. Né? Então, é isso que eu planejo, por exemplo, nesse meu momento de conexão, que é a minha primeira consulta. E o meu objetivo é, em cada encontro, lá no consultório ou online, a gente tenha tarefas que mexem com esse olhar para dentro. Não, e eu acho bacana, né, Carla, a gente criar o tempo para cuidar da gente. Como tu falou no começo do programa, realmente a gente precisa, e para isso nada melhor que uma profissional para facilitar, né? Uma facilitadora do processo. E por que não? A gente não merece, né? A gente merece cuidar do que um gosta de comer, do que o outro gosta, poder almoçar com os amigos, mas por que a gente não pode cuidar de si, né? Quando a gente muda, quando a gente cuida de si, o entorno muda com certeza muito mais fácil. Carla, tu vai ter que voltar em outras vezes para a gente falar sobre a saúde das mulheres, porque não deu tempo. Hoje a gente falou só sobre saúde, sobre nutrição, né? Sim. E muito obrigada pela tua presença. Mas vai ser um prazer. Deixa teus dados aí que a gente vai colocar aqui, mas fala que é bom falar, que o pessoal tem gente que gosta de O WhatsApp, a gente ainda tá carioca, mas eu, como disse, ali eu respondo tudo quem quer online. É 21 99 547 0077. Meu Instagram, @carlacota-nutrição. Facebook também e o site www.carlacota.com.br. E a gente vai colocar tudo na bio. Carla, muito obrigada. Eu que te agradeço. Vai ter que voltar outras vezes, Vamos. mais umas 2 ou 3 vezes, porque o programa ficou muito curto para tanta informação. Muito obrigada. A nutrição é ampla, ciência mãe. Muito obrigada pela presença. Eu que te agradeço. E esse foi mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para as suas inseguranças, e hoje falando sobre nutrição com a nossa amiga Carla. Obrigada, Carla. Obrigada, até breve.